Uma vez eu encontrei com o Jorge Paulo, ele falou assim, pô, vem cá, eu tomava conta do negócio aqui em América Latina, era Venezuela, principalmente Brasil. E era Project Finance. Aí o Jorge Paulo me perguntou, não está na hora de ir? Eu falei, tá na hora. Eu acho que não vou aprender mais nada lá. Curva de aprendizado é interessante, né? Que você, nos primeiros 2 anos, você aprende 80%, e os 20% restantes você vai ter que ficar 20 anos lá para aprender. Então eu falei, olha, acho que aprendi, estou pronto para vir. Nós não conversamos o que eu ia fazer, nós não conversamos quanto eu ia ganhar, nós não conversamos se eu ia ser sócio, nós não conversamos nada. Simplesmente comecei lá e é o que eu faço até hoje. Nós nunca conversamos do que eu ia fazer, de que eu ia ganhar, quanto eu ia ter. Nós, em mais de 40 anos de sociedade, nós não conversamos de dinheiro. Então, o sonho de empreender, o sonho de querer fazer as coisas, ele supera essas pequenas coisas que é o negócio do dinheiro. Se você ficar focado nisso e discutir isso, a sua vida vira isso e você não constrói nada. Você não tem tempo para construir, porque você está querendo ganhar uma migalhinha ali a mais. Então, basicamente essa a história. Acho que a história mais recente, mais manjada, a gente deixa para a parte de pergunta, mas basicamente a minha história é exatamente igual a de vocês. Legal, Beto. Bom, tem uma aqui, antes de começar, eu já conectei aqui o sisteminha, acho que daqui a pouco o pessoal vai começar a mandar. Tinha mais uma aqui que a gente separou. Como você comentou, Beto, quer dizer, a parceria de você com o Jorge, com o Marcial, já dura mais de 40 anos. Deve ser uma das histórias de partnership talvez mais bem sucedidas aí no mundo. O que você atribui esse sucesso, essa parceria de vocês? O que mudou do início para hoje, né? Acho que uma partnership pequena para uma partnership hoje global. Acho que conta para a gente um pouquinho esse segredo. Primeiro, tem outras partnerships desse tipo, né? Por acaso hoje a gente é sócio de uma partnership que dura mais tempo que a nossa, que é o Warren Buffett com Charlie Munger. Então é exatamente baseado na mesma coisa, que é um negócio de confiança mútua, espaço, cada um fazer o que quiser fazer, e um trabalhar para o outro. Então o principal é isso. Meus patrões são meus sócios, e então eu quero servi-los bem. Então, se todo mundo pensar assim e não querer ser o chefe, eu quero ser o chefe, quero mandar sozinho, a coisa fica muito mais fácil e o partnership vai realmente funcionar e ir para frente. Mas a outra parte da pergunta... O que mudou, quer dizer, desde lá do início, quer dizer, quando vocês começaram, vocês ali, uma partnership pequena, isso... Então, deixa eu dizer, esse é o maior risco. É o risco de você achar que é grande. Quando você começa a achar que você é grande, você já começou a ficar um negócio decadente. Porque negócio grande é negócio decadente. Negócio bom é negócio pequeno. Então, você pode ter um negócio grande, mas você tem que pensar e agir como se ele fosse pequeno. Se você começa a achar, olha, eu sou aqui um negócio enorme, não tem que cuidar de detalhe, não tem que olhar centavo, não tem que ficar de noite sem dormir, não tem que enfrentar todos os problemas e dizer todos os nãos, e algumas vezes você tem que dizer todas as verdades. Então, isso é um negócio pequeno. Um negócio grande, não precisa nada disso, porque o negócio grande ele é maior que tudo isso, e você não precisa se chatear no negócio grande. Aí o negócio grande é aquele sinal que o negócio vai só para baixo, né? Agora, o negócio pequeno, o cara tem que botar a vida dele na linha o tempo todo, tem que dizer não, ele não tem que ficar preocupado, mas será que o cara vai gostar de mim? Não, o cara não vai gostar de mim, muita gente não vai gostar de mim. Então, começa a ter uma interface do negócio grande com o negócio pequeno, uma interface com o negócio de dono com o negócio de executivo. E acaba que negócio grande acaba sendo de executivo. E qual é a diferença do executivo do negócio grande e o cara que tem a cabeça do negócio pequeno? É o negócio da propriedade. Vocês são donos do negócio de vocês. Dono faz qualquer papel, executivo não faz qualquer papel. Executivo, ele está permanentemente pensando no próximo passo da carreira dele.
Vocês não estão pensando no próximo passo da sua carreira, vocês estão pensando no próxima coisa que a sua empresa vai fazer. Isso é uma visão completamente diferente, porque quando você está pensando no próximo passo da sua carreira, aí como é que começa? Bom, não vou bater muito no concorrente, que pode ficar não gostando de mim, se eu sair daqui ele não vai me contratar. O fornecedor tem que gostar muito de mim, porque se eu apertar muito ele vai ficar com uma ideia errada, não vai me contratar. O cara que trabalha aqui embaixo de mim, eu, em vez de falar para ele todas as verdades, é melhor eu ficar bem com ele, não dizer todas as verdades, ser desleal com ele, porque ele vai ficar sempre gostando de mim. Conclusão, a criação desse ecossistema de gente gostando dele visa ao segundo passo da carreira, o passo seguinte da carreira, que é o próximo emprego. Nós não temos esta opção. O nosso negócio dá certo ou dá certo. Então, nós não podemos medir o que a gente vai fazer. Ah, eu vou fazer isso, o cara não vai gostar muito de mim. Eu sinto muito, eu prefiro ele não gostar muito de mim e eu continuar gostando de mim. Então, eu acho que a diferença entre o negócio grande e o pequeno é você se iludir que é diferente. Porque os princípios do negócio é exatamente igual. Só que no grande, as pessoas esquecem de aplicar os princípios do negócio pequeno e não dá certo. Nós vivemos hoje de comprar negócio grande e transformar em negócio pequeno de dono. Legal, Beto. Bom, muito bom. Acho que aqui hoje são 1000 empreendedores, todos aqui, tenho certeza que, quer dizer, todo mundo tem o seu próprio negócio e está aí, quer dizer, não tem que ter plano B, né? O único plano é o plano A. Beto, acho que talvez aqui nem todas as pessoas saibam, mas depois do evento que a gente teve com a General Atlantic, você se tornou sócio da XP. A gente teve aí a honra de ter você como nosso acionista. Eu tenho uma honra de ser sócio de vocês todos. E uma grande animação, e essa é a razão que me traz aqui. Eu acho que era isso. Acho que o que mais, quer dizer, chamou a atenção, acho que quando você olhou, quer dizer, viu o nosso business? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, gente. Primeiro, por causa de vocês. Segundo, por causa do tamanho da oportunidade que vocês estão. Esse negócio o mercado que vocês estão está só começando. Só começando. Estão riscando a superfície. Então isso aí dá um entusiasmo muito grande, que é um negócio com crescimento por muito tempo. E a outra coisa, com a experiência dos anos todos fazendo esse tipo de coisa, eu vejo o seguinte: as empresas, elas têm ciclos, e depois de você passar o momento gincanesco e heróico, que vocês já passaram por ele, que vocês começam a se institucionalizar, em 10 anos o negócio dá um clique. E quando dá esse clique, que eu acho que está daqui uns 7 anos para vocês, o negócio começa a ter um crescimento exponencial pelo número de pessoas que vocês vão criar, e essas pessoas sozinhas vão trazer ideias e solução de problema que faz um grupo enorme de cabeça pensante com ideia e capacidade de solucionar problema. Então, isso, você associado a um mercado com grande potencial de crescimento, isso é explosivo. Então, a razão é essa, mas primeiro as pessoas. E meu negócio é acreditar em gente. Ocupo 80% do meu tempo hoje com gente. Aliás, sempre ocupei esse percentual do meu tempo com gente, então essa é a razão. Que bom. A gente também acredita muito. Bom, Beto, aqui tem umas perguntas aqui que o pessoal está mandando, eu estou com uma delas aqui. Assim, comenta, o pessoal pediu para você comentar um pouquinho, quer dizer, quando você saiu do banco, entrou na Lojas Americanas, teve um choque de cultura, quer dizer, o banco é um ambiente extremamente competitivo e focado no crescimento, em geração de resultado, e entrar ali na Lojas Americanas, como é que é esse choque de cultura, e o que você acha que tem que fazer para mudar, para dar essas guinadas que às vezes são importantes nas empresas que a gente tem no dia a dia? Bom, primeira coisa, eu tive que ir para a Loja Americana, porque senão meus sócios não aprovariam
a compra da loja Americana. Eles falaram: a gente aprova, mas você vai. Naquele momento, era 100% dos recursos dos sócios. Em vez de a gente espalhar os ovos em cestas diferentes, nós botamos todos na mesma cesta. Aí eles falaram assim: bom, você vai para dentro da cesta e toma conta dos ovos. Então, isso que aconteceu. E todo mundo dizia que eu era maluco. O cara falava assim: pô, mas você vai sair daqui, você vai ganhar 10 vezes menos do que você ganha aqui. Você já pensou nisso? Não estou preocupado com isso. E porque naturalmente que eu não podia ganhar num negócio de varejo a mesma coisa que ganhava no banco de investimento. Ou, se eu fizesse isso, já ia começar tudo errado. Em termos de mudança de cultura, eu acho que não mudou nada, porque eu fui para lá com a cabeça de botar uma cultura diferente. E era a cultura do negócio pequeno. Na época, a loja Americana era grande para o Brasil, mas era um negócio pequeno, mas muito maior que o banco. Nós tínhamos no banco 170 pessoas. Eu cuidava do banco de investimento e dos investimentos, que antes era só corretora. E o Marcel, nesse momento, já cuidava de toda a parte de trading e o Jorge olhava tudo. E era um negócio de 170 pessoas. Aí eu fui para um negócio de 24 mil pessoas. Então a primeira coisa que eu falei: olha, esse negócio aqui tem que ficar pequeno, em todos os sentidos. Ele tem que ficar pequeno de cabeça e tem que ficar pequeno de despesa. Até porque a única coisa que eu entendia era despesa, o resto eu não entendia nada. Todo mundo falava assim para mim: você tem que mexer no departamento de compras, que é o coração da companhia. Eu falei: não vou nem botar a mão lá, porque eu não tenho a menor ideia do que se passa lá. Enquanto eu não aprender, eu não vou fazer nada. Então eu procurei transformar o negócio, botar uma cabeça de dono de negócio pequeno, de formar as pessoas e basicamente repetir a parte de cultura toda que a gente já tinha. Então, naturalmente mudou muito a forma de trabalhar, de tudo, mas no fim a ideia e o sonho era parte de um sonho maior e foi mais ou menos a mesma coisa. Só foi comigo, foram 2 pessoas só comigo de fora, e todos 2 de retaguarda, um de 19 anos, o outro era um auditor. Então foi muito divertido essa fase. E é verdade, Beto, que chegou a diretoria que não gostava muito aí da sua forma de gestão e teve que dar uma afastada? Não foi assim. Uma força natural do processo. Não foi assim, não. Ao longo dos anos, a companhia vinha deteriorando. Aquele negócio, né? Ficou grande, o cara acha que é o maioral. Naquele momento, apesar que a companhia era pequena em relação a hoje, mas já era líder em várias categorias de produto que ela trabalhava. E ela manteve o tamanho, mas os resultados vinham piorando ano a ano. Porém, a administração, ano a ano, mudava a fórmula da remuneração da administração. Então, a venda subia um pouquinho, o lucro caía e a remuneração mantinha-se estável. Então, a participação dos administradores no resultado da companhia vinha crescendo ano a ano. E cada vez tinha uma mudança de comum acordo com o conselho, e a mudança era basicamente para manter o mesmo nível de remuneração. E no ano que eu entrei, coisa que vocês nem conhecem, correção monetária, que era o que tinha para compensar a inflação, você corrigia, o teu passivo já era corrigido pelo mercado e você então podia corrigir os seus ativos, suas dívidas pela correção monetária. E a última coisa que eles fizeram, antes da gente entrar, eles tiraram a correção monetária do passivo e mantiveram a correção monetária do ativo para cálculo de resultado. Então o resultado continuava enorme, porque você não tinha o custo inflacionário em cima do passivo.
Isso aí, eu falei, ó, isso aí não dá certo, tem que acabar com isso. E todo mundo achava que o negócio ia mal, tinha preocupação, todo mundo aceitou, sem problema. Mas em 8 meses, o resultado da companhia virou completamente, porque a gente mudou a política de preço, a gente viu que tinha uma oportunidade grande de inflação, onde uma inflação grande, se eu vendesse antes de receber o dinheiro, eu ganhava mais no financeiro do que na mercadoria. Então, a venda cresceu muito, a margem caiu e o resultado aumentou. Aí os caras falaram, olha, alguém fez uma conta, se a gente tivesse com aquela fórmula antiga, a gente ia ganhar muito dinheiro. Eram 33 pessoas na liderança e um dia eles pediram uma reunião para mim. Como eu tinha noção do que era, geralmente eu não gosto de fazer reunião com muita gente, eu já tinha noção do que era, então eu recebi as pessoas, foram numa sala, recebi não, que já tinha derrubado as paredes, trabalhava todo mundo junto, fomos numa sala e um porta-voz falou, olha, se você não voltar isso para trás, nós vamos embora. Dos 33 tops da companhia, iam todos embora e eu ia ficar com a companhia na mão, com 8 meses na companhia, tinha 32 anos, não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Aí eu falei, não, acho que vocês têm toda a razão. Realmente, eu acho um absurdo o que eu fiz, vocês têm razão. Quando eles estavam saindo da sala, 2 caras voltaram e falaram assim, ô Beto, a gente acha essa proposta dos caras é uma maluquice do mundo, isso é um assalto à companhia. 2 caras. Eu falei, olha, eu também acho. E ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, olha, se vocês forem me ajudar, vocês podem me ajudar, porque o que eu vou fazer, eu já mentalmente aqui já comecei. Essas pessoas vão sair da companhia agora, eles foram todos almoçar e comemorar, porque tinham voltado para o negócio, que eu falei que estava em ordem, né? Não ia na hora e dizer, entrar numa conversa ali. Eu falei, então vocês vão me ajudar, que eu queria que quando eles voltassem do almoço, eles não pudessem entrar mais na companhia. Nós fizemos a demissão de todo mundo, uma carta, né? E conseguimos botar os pertences de cada um dentro de um saco, botamos na portaria da companhia. Quando eles voltaram do almoço, estavam todos demitidos. Naturalmente, todos entraram na justiça e 2 deles, 10 anos depois, ganharam alguma coisa. Bom, logo que acabou essa aí, umas 3 horas da tarde, eu liguei para o Jorge e falei, Jorge, você não sabe o que aconteceu aqui. Os caras vieram aqui dizendo que se eu não voltasse aquele negócio para trás que eu mostrei para vocês, ia todo mundo embora. Ele falou, pô, você não deixou eles irem embora. Eu falei, não, eles já foram. Ele falou, e agora? Eu falei, agora eu vou promover os jovens e o negócio vai tudo muito mais rápido, porque já tem muito jovem e aqui que a gente está identificado com o potencial de fazer um trabalho muito maior sem esse pensamento de assaltar o caixa. Então a história real é essa aí. Justo, tá justo, né? Tá justo. Agora, olha, ficar com conversa do passado é triste, né? Vamos falar, né, um pouquinho de coisa para frente. Então tá bom, tem uma boa aqui. Que então vamos falar de futuro. Vocês já realizaram aqui, o Rivaldo comentou, né? Vocês já realizaram bastante sonhos, quer dizer, já compraram muitas empresas. Qual é a próxima empresa? É a Coca-Cola, a McDonald's? Pediu para falar de futuro, agora a gente vai ter que falar. Ó, eu só posso dizer para você o seguinte, que o melhor negócio que nós vamos fazer vai ser o próximo. Melhor do que o anterior e pior do que o... Vai ser sempre assim. Se você começar a achar que você vai fazer o próximo um pouquinho pior, então o próximo tem que ser melhor, e cada negócio que você faz, ele tem que ser melhor executado, porque você aprendeu com todos aqueles outros, né? E tem muito mais gente boa. Então, nós estamos interessados em fazer mais coisas, principalmente que os nossos negócios cresçam, que possam fazer mais coisas, que deem oportunidade para os jovens todos que têm nesses negócios, que estão crescendo lá dentro. Isso é uma obrigação que a gente tem. Por quê? Se parar de ter crescimento, acaba a oportunidade para as pessoas. Então a ideia é continuar fazendo esse tipo de coisa. Qual é o próximo, tem que aparecer, tem que ser uma conjugação de uma coisa boa, com um momento. A gente não consegue
comprar o que a gente quer quando a gente quer, né? Você tem que casar uma oportunidade com a sua vontade. Então, não é uma coisa que dá para eles poderem, não, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Mas tem coisa boa no radar? Não, tem sempre... Agora, basicamente, a gente está com um prato muito cheio, né? Muita coisa nova sendo implantado, com muito desafio. Agora, tem uns negócios que já estão mais estabilizados, que esses podem se aventurar a fazer mais coisas, mas ele está sempre olhando a oportunidade. Legal. Beto, tem outra pergunta aqui, quer dizer, vocês são muito conhecidos no mundo inteiro pela história de meritocracia, quer dizer, dessa cultura meritocrática. O nosso negócio, ele é meritocrático, porque ele permite que as pessoas, elas sejam remuneradas pelo aquilo que elas produzem, né? Elas definem o que elas querem, quanto elas vão ganhar, porque elas podem definir a sua produção de acordo com a fome que elas possuem. Como é que é, quer dizer, assim, comenta um pouco para a gente essa cultura meritocrática, como é que é implementar isso nas empresas, como é que é para manter isso dia após dia e não deixar que ninguém se acomode e entre na zona de conforto? Eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que esse processo começa com o conhecido sonho grande, e que é um grande objetivo que você tem lá na frente. Desse objetivo, ele vira um sonho mais palpável aí de 10 anos, depois vira um plano de negócio de 3 anos, e aí depois vira um orçamento de 1 ano. E ao construir esse processo, você está dentro disso aí, você está trazendo todas as pessoas para o mesmo barco para sonharem junto e remarem na mesma direção. E dentro disso aí, você tem que ter o tempo todo também um processo de dar as melhores oportunidades para as melhores pessoas. Então, uma incessante procura das melhores pessoas dentro do negócio, através de desafiá-las, oferecerem oportunidades sempre maior que elas, sempre maior. A oportunidade tem que ser sempre maior que a pessoa. Se você vai dar alguma coisa para alguém que já está pronto, tem alguma coisa errada. Você tem que oferecer sempre uma coisa que o cara não está pronto para fazer. Se ele está pronto, você fala, pô, esse cara está pronto para fazer isso aqui. Tem alguma coisa errada nisso aí. Então, recentemente agora, com a compra da Heinz, nós passamos o CEO do Burger King para a Heinz. E promovemos no Burger King a CEO do Burger King do mundo todo, um cara de 32 anos. E a companhia, como qualquer negócio nosso, todos os nossos negócios são baseados em 3 tipos de acionista. Um grupo de referência, que somos nós, nossos sócios. Outro tipo de sócio, que são os sócios que trabalham no negócio, e o mercado. Todos os negócios que a gente tem são assim, mesmo os que são privados. Mesmo uma Heinz é dessa forma, que é uma companhia privada. Então, no caso do Burger King, que ela tem também essa parcela pública, aí tem 30% do capital com o público, então tem membros do Conselho de Administração que representam esses 30%. Eles chegaram e falaram assim, escuta, o que aconteceu? Vocês perderam o interesse da companhia? Vamos botar um cara de 32 anos que não está pronto? Eu falei, olha, para vocês pode parecer maluquice, para nós é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu falei, não, a gente tinha que trazer de fora um cara experiente. Eu falei, ó, se a última coisa que eu vou fazer é trazer um cara experiente de fora, porque o risco que eu tenho com um cara de fora é colossal, porque eu não conheço o cara. Agora, o meu risco que eu tenho com um cara de dentro, que como você diz, não está pronto, e ele não está pronto mesmo, é um risco muito pequeno. Agora, o efeito para a companhia é tão grande e o desafio para essa pessoa é tão grande que ele vai ficar rapidamente preparado e melhor que qualquer cara que venha de fora. Ele falou, bom, você tem certeza disso? Eu falei, olha, quando eu fui primeiro a fazer esse tipo de coisa, né? Quando eu fui fazer isso aí, eu tinha 32 anos, não entendia nada de nada. Esse cara é 10 vezes melhor do que eu era nesse momento. Quando o Marcel saiu de ser trader para ser o chefe da Brahma,
era exatamente a mesma coisa, não tinha a menor ideia de cerveja, de companhia grande, de indústria, de nada. Aí o Alex Bering, que hoje é o chairman de Burger King e Heinz, quando ele saiu da GP para ser o chefe da ferrovia, exatamente o mesmo movimento, e nenhum de nós estava pronto. Agora, posso assegurar o seguinte, que o segundo era melhor que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, o quarto melhor que o terceiro, o quinto melhor que o quarto e o sexto vai ser melhor que o quinto. Então, eu acho que esse negócio é uma coisa só. Você não tem só a perna de gente, tem que ter o sonho, o desafio, acreditar na pessoa, acreditar e apoiar, não é acreditar, virar as costas e ir embora. Então, o cara sabe que ele está apoiado, ele sabe que tem gente com experiência que pode ajudar ele, se ele for humilde. Se ele não for humilde, também não vai ser escolhido, para ajudá-lo com a parte que ele não tem, que é a experiência. Então, isso é um pacote, não é uma coisa só. Não, eu vou fazer isso, não, é um pacotinho de tudo. Agora, todas essas coisas que eu falo, é uma forma que a gente sabe fazer. Não quer dizer que é a única forma de fazer. Tem diversas formas de você fazer as coisas, cada um tem a sua. A gente só sabe fazer essa e não vai dar para mudar. Vamos ficar repetindo essa fórmula aí, que a gente sabe fazer. É um negócio é o one trick pony. Só sabe ficar fazendo a mesma coisa e repetindo aquilo. Muito bom. E não, desistir do negócio, vocês não vão conseguir pagar e vocês não vão, o preço está muito caro. E no meio de tudo isso, a companhia teve que fazer um aumento de capital, aonde nós achávamos que não ia ter necessidade, nós achávamos que ia precisar de um aumento de capital de 1 bilhão, precisou de um aumento de capital de 10 bilhões, de um dia para o outro. Nós não estávamos preparados para isso, íamos perder a companhia. Então a gente ia ter feito isso tudo, ter trabalhado a vida inteira, ia perder a companhia, a gente ia virar acionista minoritário da companhia. Então isso foi uma tensão muito grande, que obrigou a gente a mudar a vida pessoal drasticamente. Nosso escritório que a gente tem hoje nós reduzimos pela metade, alugamos a outra metade e revimos a nossa vida inteira baseado nisso, porque a gente tinha que salvar o nosso negócio, que a gente acreditava que parte do futuro negócio era dependente da gente continuar como acionista de referência, que isso era parte do plano que a gente tinha. E nós conseguimos depois entrar no aumento de capital, conseguimos não sermos diluídos, conseguimos até aumentar a nossa participação, nos endividamos muito mais que a raiz do cabelo, mas foi uma grande lição. A lição é uma lição interessante, que é o seguinte: lá atrás eu fiz negócio com o Edmond Safra, e então Edmond Safra é o cara que fez o Safra, irmão do José Safra, que morreu. Ele cuidava do Safra no exterior. E uma vez eu perguntei para ele tinha vendido num banco há muito tempo atrás, por 5 bilhões de dólares para o American Express. Eu falei: Edmond, o que você faz com o seu dinheiro? Ele falou: olha, eu não posso fazer nada com o meu dinheiro. Eu aplico o meu dinheiro todo em CD de 90 dias. Eu falei: Edmond, CD de 90 dias? Você está ganhando aí 3,5%, 4%. Ele falou: mas Beto, eu não posso fazer nada com isso. Eu não sei quando o meu banco vai precisar de dinheiro. Então o meu banco pode precisar de dinheiro e eu tenho que estar ali para socorrer o banco. Eu fiquei pensando, esse cara é completamente fora da realidade, né? O dinheiro dele podia estar rendendo muito mais. Ele vem dizer que o banco dele pode precisar de dinheiro. Bom, a nossa companhia precisou de dinheiro e a gente não tinha liquidez para botar na companhia. Então o Edmond estava certo. Então nós aprendemos disso aí e a gente hoje tem um colchão de liquidez para, se tiver um problema, de ajudar a companhia. E Beto, nesse momento, quer dizer, vocês três ali, os sócios, como é que quer dizer, a relação de vocês acho que no pior momento talvez de vocês, como você colocou, quer dizer, como é que vocês fecharam ali um consenso, decidiram seguir aquele caminho?
Sem nenhum problema. Alguém falou, não, queria abandonar. O Jorge Paulo dizia, não preocupa que não vai acontecer nada, e eu e o Marcel cortamos despesa pelo mundo inteiro, em tudo que é lado, diminuímos, apertamos tudo. Eu me lembro que apresentaram para a gente um orçamento, em todos os negócios nós paramos investimentos, porque a gente não sabia onde é que o mundo ia parar. Então os negócios que a gente tinha parou tudo de investimento para acumular caixa, diminuir dívida. Eu me lembro que apresentaram para a gente um orçamento e nós dois fomos para uma casa perto da companhia lá na Bélgica. A gente foi, sentamos um fim de semana e voltamos com um orçamento novo para a companhia. Então a gente ficou fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que esse equilíbrio de um achar que vai bem, outro achar que vai mal, é o que faz o negócio dar certo. Que você não tem nem um pessimismo exagerado de querer fechar o negócio, nem um otimismo exagerado de partir dali para comprar outro cara, né? Então acho que nessa hora aí nós somos bastante diferentes, acho que ajuda bastante. Muito bom. Beto, eu vou ter uma pergunta aqui bem legal. Bem legal deve ser cabeluda. Não, até que, na verdade, o pessoal quer saber uma história que não está nos livros, uma história dos bastidores aí da vida de vocês, de empreendedorismo no mundo. Não, acho que não tem nada assim. Algo que ainda não tenha sido. Prometo que ninguém vai sair daqui e vai contar para ninguém, vai só ficar aqui. Acho que não tem nada de curioso assim que me vem à cabeça, alguma coisa para contar. Tem, até difícil de falar. Porque aconteceu tanta coisa que é difícil você pescar um. Nós tivemos envolvido na compra de mais de 130 empresas diferentes, parte delas com o Martim, que está ali. E, por outro lado, vendemos provavelmente metade disso. Acho que uma coisa que muito me orgulho é o seguinte: isso não está escrito em lugar nenhum, ninguém que a gente fez negócio está brigado com a gente. Então isso aí, acho que é uma coisa que eu me orgulho, e eu acho que é uma coisa que vocês têm que pensar nisso aí. Você tem que ser duro, as pessoas não têm que gostar de você, não têm que te amar, você tem que ser respeitado. E você não pode ficar numa situação que deixe gosto ruim na boca dos outros, porque eu acho que essa parte aí tem dois pontos, né? Você tem um problema ético e tem um problema de pragmatismo. O de pragmatismo é que você vai dormir mal se você fez alguma coisa que as pessoas não vão gostar de você por você ter feito dessa forma. E o outro é você fazer as coisas correto, porque eu acho que sem atalho você consegue chegar muito mais longe do que com atalho. Então acho que a grande história aí é você respeitar os outros. Não quer dizer que não tem que ser duro, não. Acho que você tem que ser duro no máximo que você puder ser, mas acho que tem que ser com correção. Então acho que isso aí é que possibilita hoje você chegar no banco, o cara te emprestar o dinheiro, né? Você vê, nós ficamos alavancados na cervejaria quase 6 vezes, hoje na Heineken nós estamos alavancados 12 vezes. 12 vezes EBITDA. Hoje mais não, porque já cresceu. Então isso aí, eu acho que se tivesse opção de gente que a gente tivesse passado a perna, isso não tinha acontecido. Então você pode olhar pelo lado pragmático, você cria um crédito em cima disso aí, né? Muito bom.